Bom dia a todos. Bom dia. Uma satisfação muito grande estar aqui hoje com vocês, dando continuidade ao nosso estudo de hermenêutica. Então temos feito uma série aqui, né? E aí fazendo uma recapitulação rápida, né? Nós temos aprendido aqui sobre o cânon, né? O que é o cânon, por que os livros que nós temos, quais são os princípios hermenêuticos que nós usamos, né? Inerrante, não contém erros, infalível, não conduz aos erros, inspirada, as palavras foram sopradas pelo Espírito Santo, suficiente, não precisa de complemento. Nós vimos que nós devemos fazer a exegese, que é o que extrai do texto o significado, e não a exegese, o que empurra o significado para o texto. Nós vimos dois métodos de interpretação, literal e alegórico. Vimos que o literal é o que dá a cada palavra o mesmo sentido, é o que nós usamos, é o foco da nossa matéria. Nós vimos aqui alguns exemplos, nós fizemos uma prática com uma interpretação imediata do próprio texto, quando o próprio texto se explica, quando nós precisamos cruzar textos semelhantes para entender ele, e quando nós olhamos então para o texto original e cruzamos textos, então, algumas formas de aplicar o método de interpretação literal. Nós começamos a ver aqui a história da interpretação, por que isso é importante, né? Para mostrar para a gente como é que foi ao longo da história, né? Vimos o começo da interpretação literal foi através de Neemias, através de Esdras lá em Neemias e Daniel. Nós vimos aí o método de interpretação judaico do Antigo Testamento, que era no rabinismo, mas era uma aplicação, era um método correto, mas com uma aplicação incorreta. Vimos o literalismo na época de Cristo, entre os judeus e entre os apóstolos. Vimos a criação de 3 escolas exegéticas, a alegórica, a literal e realista, a histórica e gramatical. Vimos a ascensão do alegorismo, né? Através da escola de Alexandria. Vimos a heresia da harmonização da filosofia grega com o cânon. Nós vimos a heresia da divinização da filosofia. Vimos a heresia de que a Bíblia precisava se conformar com a igreja e não o contrário, através de Agostinho. Nós vimos então o peso disso para a entrada do período da Reforma, que lá antes da Reforma a escola de Antioquia, fundada anos antes, perseverou no método literal. O retorno do método literal na observância das Escrituras no período da Reforma. O redescobrimento da doutrina da salvação. Lembra que a salvação estava pelas indulgências, né, no ensino que eles estavam trazendo, e eles então redescobrem aquele método, aquela doutrina primária ensinada lá pelos pais apostólicos. Vimos o combate às heresias, através de Erasmo de Roterdã, Martinho Lutero, Calvino, Wycliffe, Tyndale. E hoje vamos entrar nas considerações gerais sobre a interpretação. Tá? Então, baixe as cabeças, vamos orar. Senhor, Deus amado, obrigado, Pai Santo, em nome do Filho de Jesus. Porque, Pai, é o Senhor que nos ensina, Senhor. Obrigado, Deus, por esse dia. E, ó Pai, porque o Senhor é infinito, Pai. Clamamos, ó Pai, que sejam as Tuas palavras serem ensinadas, não as dos homens, ó Pai. Nos mostra, Pai, nos abre os ouvidos e os olhos, Pai, para que possamos absorver, Pai, o que a Tua palavra nos ensina, que possamos aplicar aquilo que o Senhor quer que apliquemos, ó Pai. Ó Deus Santo, abençoa cada um aqui, Senhor, abençoa aqueles que não puderam estar aqui hoje, e que seja tudo, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos e pedimos no nome do Filho de Jesus. Amém. Então, considerações gerais. A história da interpretação, ela nos mostra que a adoção do método correto de interpretação não necessariamente garante conclusões corretas, como nós vimos o rabinismo, que eram literais, só que esqueciam olhavam, eles eram ao pé da letra
a ponto de esquecer o resto que complementava aquele texto, né? O rabinismo usava o método literal, mas produziu várias opiniões e interpretações erradas pelo mau emprego desse método. Logo, é necessário definir alguns princípios de interpretação mesmo depois de estabelecer o método correto, para que o método não seja mal aplicado e não produza conclusões infundadas. Então, nós vamos ver alguns tipos de interpretação. São importantes nós aprendemos. Nós vamos ver 3, são 5, vamos ver 3 hoje, se der tempo. Mas a primeira é a interpretação das palavras. Sabe-se sem dúvida que as palavras formam o meio de transmitir o pensamento. Eu traduzo aquilo que eu penso através de palavras para chegar até o interlocutor. Toda exegese correta precisa, então, começar por uma interpretação das próprias palavras. Um excelente resumo dos princípios a serem empregados na interpretação das palavras pode ser destacado nesses pontos aqui. Então, primeiro, devemos verificar o uso ou a noção vinculada a uma palavra pelas pessoas em geral. Qual era o uso comum daquela palavra? Pelas quais a língua é falada agora ou era antigamente. E, sobretudo, na relação especial a que essa noção está vinculada. Então, a palavra que eu estou lendo aqui no texto, qual era o uso, o uso comum dessa palavra? Tem que olhar para isso. Quando eu vou olhar, qual que é o uso comum da palavra cordeiro? É um animal, animalzinho, ovelhinha, tal. Em alguns lugares, nós vamos ver, quando a gente vê lá em Êxodo, pegarás um cordeiro de 1 ano. O uso comum, naquele momento, é cordeiro. Quando a gente vê lá Jesus falando, eu sou o cordeiro, ele está falando que ele é um animal? Não. Então ali ele está usando de um uso comum, mas ele está aplicando uma figura de linguagem, que é uma coisa que nós vamos ver na sequência aqui. Então a gente tem que observar. Ele não é o cordeiro, o animal físico, mas ele está trazendo, está evocando todo aquele princípio que tinha o cordeiro para aquela situação da Páscoa. Segundo ponto, temos que observar o sentido aceito de uma palavra que deve ser conservado, a não ser que razões fortes e necessárias exijam que seja abandonado. Então, a princípio, se não tem uma razão forte para eu usar aquele sentido, use-o. Vai ler a Bíblia, está lendo alguma palavra, tem uma razão forte para aquilo não ser usado? Não. Então, use. Por exemplo, nós vimos aqui na pregação do Dirceu, quando nós vimos sobre João 3, Nicodemos, o que Jesus fala para Nicodemos? Quem não nascer de novo, eu tenho que nascer de novo, então eu tenho que voltar para a minha mãe? Naquele trecho, eu tenho uma razão forte para não usar dessa forma. E Jesus complementa, quem não nascer da água e do Espírito, então eu tenho quem não nascer da água, tem que ser moldado pela água? Não. Então nesse momento eu tenho uma razão forte para não usar água como água. E nós vimos que a palavra, o entendimento da palavra que também pode ser traduzida era palavra. Então aqui eu não devo usar a água como o uso comum dela. Eu tenho que ir para os outros. O que aquela palavra no grego pode ser entendida. Né? Mas, salvo uma razão forte, use a palavra como ela é. Terceiro, quando uma palavra tem vários significados de uso comum, devemos selecionar o que melhor se encaixa na passagem em questão, ou qual seja coerente com o caráter, com os sentimentos e com a situação conhecida do autor, de acordo também com as circunstâncias conhecidas sobre as quais ele escreveu, como o caso, água. Aquela palavra no grego tinha vários significados. Então
Então a gente tem que olhar qual o significado a gente tem que extrair daquele texto. Não jogar, mas extrair para que ele harmonize com o resto do texto. 4. Embora a força de certas palavras só possam ser extraída da etimologia, o que é etimologia? Eu pegar os componentes da palavra e quebrar, como nós fizemos com a palavra Elohim. Elohim, El, Deus, Rim, é o plural no hebraico, que é mais do que 2. Né? Então, embora muitas palavras só vão ter força quando a gente pega isso, né? Por exemplo, eclesia, que é a palavra grega para igreja, ela significa assembleia, puramente assembleia. Eu posso extrair algo mais dela. Eu posso entender que ek é algo que diz para fora, de dentro para fora, né? Mas não podemos atribuir, no entanto, muita confiança a essa ciência a toda palavra. A toda palavra eu tenho que olhar dessa forma? Nem sempre. Às vezes uma palavra é só uma palavra. Às vezes no texto assembleia, só está falando de assembleia, enquanto pessoas. Então, quando a gente olha para a etimologia, a gente não pode confiar excessivamente nisso. Né? Então, por quê? Porque às vezes o autor está usando o uso comum. Né? Não elaborou uma doutrina em cima daquela palavra para usar. Eu vou esperar que as pessoas façam tese de doutorado no que eu vou escrever. Não tinha, ninguém pensou nisso na hora de escrever. 5º, devemos examinar e analisar cuidadosamente as diferenças entre as palavras aparentemente sinônimas. Então, às vezes, a gente vai se deparar em textos que tem palavras que o sinônimo dela eu posso traduzir. E aí o que a gente vê, às vezes, muitos erros de traduções, né, ao longo do caminho por querer abrandar, ou por querer... eu vou usar uma linguagem contemporânea. E aí fica usando sinônimos que, às vezes, afastam o significado real daquela outra. E aí, para você entender aquele texto, você tem que ficar indo para o hebraico, indo para o grego, tentando voltar, olhar, entender, como nós vimos. Não é o uso de sinônimo, né? Mas quando a gente pega a Bíblia, por exemplo, o Testemunho de Jeová, ele tenta usar um sinônimo, mas joga para dá um outro entendimento. Tira a divindade de Jesus. Então, as traduções, nós temos que ter um cuidado, porque às vezes os sinônimos foram usados com uma intenção, mas está gerando outra intenção. E a gente vê, cada um tem uma versão de tradução aqui, e nem todas, eu diria, acho que nenhuma é perfeita, é correta, né? Cada uma tem ainda os seus... tem uns pontos outros, mas... né, nós devemos ter esse cuidado na hora de observar. 6º, devemos ver os epítetos. O que é um epíteto? A aula de gramática vai forte agora. O que é um epíteto? Né? Um epíteto são palavras ou frases que qualificam, descrevem ou engrandecem um nome. Por exemplo, Alexandre o Grande. Ele era grande de altura? Não, mas representa descreve, né, engrandece os feitos que ele fez. Né? Ivan o Terrível, primeiro czar russo, terrível, tá? Está trazendo, né, está qualificando ele através das ações que ele fez. Né? Então, os epítetos introduzidos pelos escritores sagrados também devem ser avaliados e examinados cuidadosamente, já que todos eles têm força declarativa ou explicativa. Tem muitos nomes que, quando você vê a tradução, ele reflete um estado daquela pessoa. Então, por exemplo, estudando Ruth,
Noemi, que significava agradável, ela passa a se chamar Mara, que significa amarga. Então, muitos nomes, às vezes, pode não ser o nome real daquela pessoa, mas está trazendo ali o estado daquela pessoa naquele momento. Os filhos de Noemi, Malom e Quilion. A gente vê que, quando a gente vê a tradução deles, é definhado. O outro é franzino. Não sei se a mãe daria um nome, o pai e a mãe dariam um nome desse para o filho. Mas talvez ali o autor colocou para traduzir o estado em que aquela pessoa chegou no fim da vida dela. A gente vê isso em outros aspectos também. Então os epítetos, eles servem para distinguir uma coisa da outra. Mara, Noemi, como começa a carreira dela, Mara, como vai o meio da carreira dela, e volta a ser Noemi depois. Né? Então devemos avaliar os epítetos e termos gerais conforme o contexto que está sendo usado. Próximo. Termos gerais às vezes são usados em toda a sua extensão e às vezes em sentido restrito. E ser entendidos de uma maneira ou de outra depende da extensão. Então, não devo parar na palavra, eu devo olhar para o resto. Com relação a qualquer passagem específica, o significado mais simples, ou que apresenta mais prontamente a um leitor atento e inteligente, que possua conhecimento aceitável, é com toda a probabilidade do sentido e significado de fato. Então, às vezes, o sentido mais simples é aquilo que está sendo feito. Então, interpretação das palavras. Devemos observar com esse senso crítico. Cara, a princípio, use o sentido comum. O contexto está pedindo para não usar o sentido comum? Vá para o seu próximo sentido. Então, observe, olhe. Né? Por conta disso que nós vemos muitas doutrinas com multi-caminhos a serem seguidos. Né? E cada um vai interpretando, não olha, não observa dessa forma. Né? Interpretação do contexto. Então, a gente sai do micro e começa a olhar. Então, como é que eu devo observar a interpretação do contexto? Então, só resumindo aqui, interpretação da palavra. As palavras devem ser interpretadas, então, no sentido usual, natural, literal. Não no sentido espiritual, mas naquilo que ela está trazendo para mim. Então, interpretação do contexto. O segundo grande tópico de nosso exame, quando estamos examinando as escrituras, deve ser o contexto em que a passagem está sendo inserida. E há certas regras que nos guiarão a uma interpretação contextual. Primeiro, examinar partes anteriores e posteriores para entender o sentido, como nós fizemos lá com a passagem de Mateus, a passagem da semente, do semeador. Para a gente interpretar, a gente fez o quê? Olhou antes, tem uma coisa que explica antes? Não. Tem uma coisa que explica depois? Tem. Semente é a palavra. As aves, Satanás. Então, o solo, nossos corações. Né? Então, um exame cuidadoso das partes anteriores e posteriores nos possibilitará apurar o significado, seja literal, seja figurado, que melhor se adapte à passagem em questão. Então, devemos olhar o contexto imediato, antes e depois. O contexto de um discurso ou livro das Escrituras pode compreender um versículo, alguns versículos, períodos, sessões, capítulos inteiros ou todo o livro. Então, às vezes, num tema que eu estou lendo, aquele versículo ele é único ali dentro, não tem outro entendimento. Às vezes, logo mais, explica o contexto. Tem livros que o livro inteiro é um contexto. Então, quando você pega... a gente pega Isaías. Está falando de contexto do quê? Qual que é o contexto que está acontecendo? Ele está inserido no meio
Jeremias, nós tínhamos falado. Jeremias. Ele está inserido no meio de um contexto. Israel está em heresia, está pecando, não está com o coração duro, obstinado, não está voltando. Profecias. A gente tem que é um contexto inteiro disso. Ruth, qual é o contexto do livro de Ruth? Está falando sobre benevolência, sobre misericórdia, né? E está contando a história, a linha de nascimento de Jesus. Né? Juízes. Então, é um livro que tem um contexto inteiro, é um contexto único. Desobediência, procura Deus, Deus ajuda, volta à desobediência. Então, vai ter livros que o contexto inteiro está trabalhando aquilo. Né? Tem outros livros que nós vamos ver que vai particionar. Quando a gente vê as cartas de Paulo, muitas vezes ele trata uma questão, ele acaba aquela questão, vai tratar outra questão, outra questão, outra questão. Então, devemos olhar o discurso como um todo. Por isso que nunca leia só o versículo. Por isso que às vezes muitas pessoas se prendem, ao invés de ler a Bíblia, de fazer o que é a nossa obrigação, ela fica presa a Pão Diário. Aquele livro é o quê? É um devocional. Então, tem pessoas que ficam presas a um devocional. Aí pega um texto, eu vou ler só esse texto, e aí tira um entendimento que quer trazer um entendimento para mim, vou trazer isso aqui para minha vida, para não sei o quê. E só se prende a isso, gente. Não se prenda a versículos, a devocionais. Estude. É a obrigação individual de cada um. Não posso fazer isso por você. Você não pode fazer isso pelo seu filho. Você não pode fazer isso pelo seu marido, pela sua esposa. É individual. A maturidade é individual. 3. Às vezes um livro de escrituras compreende apenas um assunto ou um argumento, caso em que todo livro deve ser relacionado aos anteriores ou aos posteriores e analisado juntamente com eles. Por exemplo, Juízes. Para eu avaliar o livro de Juízes, para eu compreender o que está acontecendo ali, eu preciso ler o quê? Não, o que eu preciso... Se eu vou entrar num livro que tem um contexto histórico, eu vou ter que... Primeiro, eu vou precisar ler o livro de Josué. Deixa eu entender o que Josué está acontecendo aqui. Que ele é posterior, ele é sequencial. Para eu entender Josué, eu tenho que entender Deuteronômio. Para eu entender Deuteronômio, então uma coisa já puxa a outra. Se eu nunca li e eu vou pegar e ler, eu não vou entender o que está acontecendo. Então, às vezes um livro requer um entendimento de um livro anterior. Para eu ver Atos, eu preciso ter lido pelo menos um dos 4 evangelhos. Como é que eu vou? Se eu nunca li, como é que eu vou? Por isso que quando a gente vai fazer um discipulado, um evangelismo, uso comum. A gente pega um evangelho, João, mais simples. A gente vai fazer um estudo de João. Eu consigo pegar uma pessoa que nunca viu, vou falar de Atos, Apocalipse? Não dá. Então, às vezes, a gente tem que observar isso. Às vezes, um livro, para eu entender ele, eu preciso ver se eu não preciso, não requer o conhecimento de um outro livro. E ao examinar o contexto de uma passagem, vai ser necessário, então, investigar palavras e partículas conforme o assunto. Como nós vimos, para a mesma palavra para assuntos diferentes, para contextos diferentes, vai requerer um entendimento diferente. À medida que a relação for formada pelas partículas, essas devem sempre receber o significado que o assunto e o contexto exigem. Então, você está falando de eclesia lá no sentido de, e o pessoal se reuniu numa assembleia. Aquele texto, provavelmente não vai estar falando de, que nós temos que sair de dentro para fora, porque a igreja precisa... Aquele texto às vezes só está falando, eles só se reuniram numa assembleia. Bom.
Então devemos examinar a passagem inteira com muita atenção. Né? Não vincular um versículo ou uma passagem a um contexto remoto. Às vezes a gente, mas aqui tem o contexto lá de Gênesis. Às vezes sim, às vezes vai ter. Quando a gente pega João 1, nós conseguimos olhar para Gênesis capítulo 1 e 2 e ver que eles estão ligados ali. Às vezes só estou tentando empurrar alguma coisa num tema. Então, não vincular, ao menos que concorde com ele de forma mais próxima, como João. João, eu posso vincular ele a Gênesis 1 e 2? Posso, faz muito sentido. Está falando de Jesus, está falando que Jesus estava participando daquele momento ali. Mas se ele não faz, se ele não concorde, não vincule. Procurar saber se o escritor continua o seu discurso, evitando a suposição de que ele passou um outro argumento. Mas aqui eu acho que Paulo queria dizer tal coisa, e às vezes Paulo está explicando isso na sequência. Como nós vimos, Jesus. Mas será que Jesus queria falar que a semente poderia ser outra coisa? Não, ele está explicando isso na frente. Então procure saber se ele continua o discurso. Ou se ele acabou. Às vezes eles vão ver textos, por exemplo, de Paulo, que ele acaba ali, vai próximo assunto. Por exemplo, livro de Coríntios, 1 Coríntios, você está tratando várias coisas ali dentro. Então, às vezes ele encerra um ponto, vai para o outro, encerra um ponto, para o outro. Às vezes ele volta a tratar um outro ponto. Os parênteses que ocorrem nas escrituras sagradas devem ser analisados cuidadosamente. O que é um parêntese? Vamos abrir lá Apocalipse. Apocalipse 9, versículo 21. Não precisa ler o texto aqui, mas o capítulo 9 está falando o quê? Das trombetas, né? E com os juízos das trombetas. Então começa com a quinta trombeta. Então os homens são feridos, e vem falar aqui dos gafanhotos que pareciam terríveis, né? Gafanhotos da terra e folhas do poder, como os que têm escorpiões da terra. Então eram gafanhotos terríveis, que será dado, é futuro, né? Será dado, isso ainda vai acontecer, vai ferir os homens, e aí na sexta trombeta os homens são mortos, e aí termina aqui o 21, né? Nem ainda se arrependeram seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. Aí começa o 10. Vi outro anjo forte. Aqui ele faz um parênteses. Ele para de falar das trombetas e ele vai falar de uma mensagem. Então isso a gente tem que observar. Existem parênteses, né? O livro de Apocalipse tem muito, tem, se não me engano, 3 parênteses. Cadê? Quer ver? Terceiro parênteses, no capítulo 12. Ele encerra o 11 com a 7ª trombeta e ele faz um parênteses. Eu vou contar uma outra coisa aqui para vocês. Ele vai contar sobre a guerra na terra, a guerra no céu que vai acontecer, a segunda fase da guerra na terra. Para depois ele voltar. Então a gente tem que entender que, às vezes, num livro que nós estamos estudando, um assunto ele pausa, mas ele volta a acontecer. Porque tem um parênteses ali. Né? O capítulo 7 ali também. Então a gente vê o primeiro, quando vai falar dos 144 mil judeus,
É um parênteses ali, ele pausa o que está falando do selo para falar de um acontecimento. Então, os parênteses devem ser analisados cuidadosamente. Nenhuma explicação deve ser admitida a não ser aquela que se encaixa no contexto. Não se encaixa no contexto, então não é. Então, eu não estou fazendo exegese, estou tentando empurrar um contexto. Existem algumas explicações que a gente não consegue colocar. Então, por exemplo, às vezes algumas pessoas perguntam, mas como é que você explica os dinossauros? Em que momento da criação eles surgiram? Aí tem gente que entende que porque eles estavam... tem um período entre o versículo 1 e o 2 que você consegue colocar ali dentro uma outra era antes da era dos homens. Você pode tentar encaixar, mas existe uma linha que encaixa isso. Mas aí o texto não está falando nada daquilo. Aí é você tentando colocar um acontecimento num intervalo ali que se pressupõe que poderia ter muita coisa acontecido ali dentro. Só vamos descobrir isso quando nos encontrarmos com Jesus e perguntar. Em que momento aqui apareceu? Então, não devemos colocar uma aplicação, uma explicação, se não está encaixado ali. O texto não está falando daquilo, não encaixa. Quando não se encontrar nenhuma relação com a parte anterior ou posterior de um livro, então tal fato deve ser aceito. Então, às vezes, não tem explicação, é só um fato. Como falando de Ruth, que é um livro que a gente está estudando. Elimeleque saiu da terra da prometida e foi buscar alimento em outro lugar. Tem uma explicação espiritual? A gente pode elucubrar? Não. Ele errou. Ele saiu de um lugar para o outro. O texto explica, dá a entender questões que podem serem espiritualizadas? Não. Então, ele estava ali, ele estava em Belém, casa do pão, a casa não tinha mais pão. Em vez de ele ter a fé em Deus, ele foi procurar no terreno do inimigo. Acabou, é simples. Não tem que ficar... se não tem uma explicação a mais do que isso, não tem. O livro não fala nada antes, não fala nada depois, então não tem. Não precisa. Então, a interpretação do contexto, então a gente devemos observar esses pontos. Né? Aceitar a ausência de relação com as partes, às vezes um texto está ali, ele simplesmente está encaixado ali, não tem relação com os outros textos. Às vezes ele pode ter relação com outro texto. Então, observação das palavras, observação do contexto. Interpretação histórica. Então eu tenho que olhar o texto, o que a parte histórica daquele texto, como é que aquele livro está encaixado. Né? E a palavra de Deus, originada de modo histórico, só pode ser entendida à luz da história. Isso não significa que tudo que ela contém possa ser explicado historicamente. Tem coisas que não aconteceram. Né? Como revelação sobrenatural de Deus, é natural que contém elementos que transcendem o limite histórico. Mas significa que o conteúdo da Bíblia é uma grande extensão histórica. Então, portanto, a história encontra sua explicação. A gente vê, isso aqui aconteceu. Isso aqui aconteceu. Mas o Êxodo não aconteceu aquilo. Opa, você pode olhar na arqueologia, você vai achar lá. Quando fala que os hebreus não tinham mais palha e tiveram que buscar restolho. A arqueologia já mostrou, por exemplo, que foi encontrado tijolos que tinham menos palha do que os outros. Então a história, ela
muita coisa, a gente tem que entender o caráter sobrenatural das coisas. Quando Josué, quando parou-se o dia, estendeu-se o dia lá, você não vai achar explicação histórica nisso. Aí é uma coisa, porque aí entra um caráter sobrenatural e poderoso de Deus. Mas a gente vai ver essas coisas acontecerem. Davi, a gente tem comprovado historicamente que Davi existiu. Não que a história vá provar a Bíblia, mas nós devemos olhar para o contexto histórico. E quando nós olhamos para o contexto histórico, nós vemos que isso aconteceu ali dentro. Tem coisas que entram no caráter de profecia. Vai acontecer. É impossível entender um autor e interpretar corretamente suas palavras sem que ele seja visto à luz das circunstâncias históricas. Então, o autor de Samuel, o autor do livro 1 e 2 Samuel, eu tenho que entender, eu consigo entender a profundidade que é ter um rei ali, o pessoal clamar por um rei, vir Saul, depois, sem entender Juízes, sem entender Josué, sem entender o contexto histórico ali, não consigo, não dá para entender isso. É possível entender a exortação de Paulo em Filipenses, em Colossenses, que nós estudamos, sem entender o contexto histórico que estava acontecendo naquela igreja? É possível, você vai ter trabalho. Você precisa olhar o que estava acontecendo. Misticismo, filosofismo, judaizantes, gnosticismo. Tem que entender o contexto histórico daquela igreja. Aí você, agora eu sei, então eu entendi por que Paulo está falando isso aqui. Então é verdade que o homem, em certo sentido, controla as circunstâncias da sua vida. Mas é igualmente verdadeiro que ele é, a grande escala, produto do seu ambiente histórico. Então, muitos autores, a forma de escrever, o que está escrevendo, está refletindo o momento em que ele está na história. O momento que ele nasceu, o lugar que ele nasceu. Né? Lucas, já viu? Reflete a vida dele ali. Ele é um médico. Ele é um historiador. Então, quando ele vai fazer o livro de Lucas e Atos, ele está colocando a personalidade dele ali. Está fazendo. Quando a gente vai olhar para outros, a mesma coisa. Paulo, quando Paulo vai escrever, tem a personalidade dele ali. Quando você vai ver as cartas de João, tem outra forma. Mateus tem ali a sua sequência de trazer todos os apontamentos do Antigo Testamento, os seus cumprimentos ali dentro. Então, não devemos esquecer que um autor, ele é filho de um povo, de uma terra, de sua época. Então ele tem as suas particularidades na hora de colocar as palavras, o contexto. Né? E o lugar, o tempo e as circunstâncias e as concepções prevalecentes no mundo e na vida em geral, naturalmente emprestam cores aos escritos de cada autor. Né? Isso se aplica aos livros da Bíblia. Em todas as linhas literárias, não há livro que se iguale à Bíblia, no que diz sobre a vida em todos os seus aspectos. Então nós vamos ver traços históricos. O livro de Ruth é interessante que, num ponto, nós vamos estudar isso ainda, Boaz faz um acordo, e aí o acordo é um entrega um chinelo na mão do outro. Vamos abrir lá? Ruth.
Ruth 4, 7. Alan, lê pra gente, por favor. Ruth 4, 7. Este era, outrora, o costume em Israel. Quanto a resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Então, contexto, ele está contextualizando, ele está dizendo que foi um negócio legítimo. Mas olha que interessante, o autor de Ruth não está escrevendo o livro na época de Ruth. Então, o que ele precisa falar aqui? Ele está escrevendo em outra época, mais para frente. E o que ele precisa falar aqui? Outrora, era esse outrora o costume de Israel. Em outra época, isso era o costume de dar o calçado para o outro. Porque na época que ele está escrevendo, isso não é mais o costume. Então ele está lembrando, eu estou escrevendo para vocês. Hã? Então o autor está escrevendo uma coisa na época em que aquilo já não é mais o costume. E ele, então, como eu vou escrever para pessoas que não, então vou falar, isso aqui era um costume, não é mais. Né? Então, o lugar, o tempo, as circunstâncias, elas prevalecem. Né? Precisamos entender esse ponto. Quer dizer que hoje a gente fez um acordo, pega o calçado e dá para o outro. Cada um vai ter que ficar comprando um par de Havaianas. Né? Nunca vai sair com um tênis bom, né? Para não dar para ficar com o pé. Né? Não, ele está contando, era assim que se fazia. Não é mais. Mas é importante você saber. Mas é importante saber disso, porque o acordo foi firmado legitimamente. É isso que está querendo trazer aqui. Foi legítimo. Legítimo conforme os costumes da época. Se eu for buscar num banco de dados eu vou achar? Não, porque naquela época não tinha isso. Então, para finalizarmos, o que se exige, então, o que se exige do exegeta? O que é exegeta? O intérprete. Quem são os intérpretes? Nós. O que se exige de nós? Da parte histórica. Primeiro, que procure conhecer o autor que deseja interpretar. Muitas Bíblias hoje, eles já trazem ali Bíblias comentadas. Essa do Heide aqui se alguém quer uma indicação, nós vamos falar isso sobre ferramentas depois, mas de todos os comentaristas, acho que a Bíblia do Heide é um dos mais indicados aqui, que a gente mais recomenda. Tá? Ele coloca quem é o autor, quando escreveu, né? Antes do livro. Por quê? Para você conhecer. Conhecer o autor, conhecer o contexto histórico, conhecer o contexto, datas, autorias, se tem data que possa ser mensurada naquele livro. Então procure conhecer o autor antes. Tem livros que não tem autor. Mas tem livros, por exemplo, a carta de Hebreus, ela tem uma escrita tão particular assim que muitas pessoas acham, me parece muito com Paulo. Outros, me parece muito com Lucas. Tem outros livros que não tem. Não tem autor. Juízes, presume-se que foi Samuel. E vai ter outros que não tem, simplesmente não tem, e tudo bem. Mas na maioria tem um autor específico. O livro de Daniel, ele está contando dele. Eu, Daniel, e tal. Eu conheço o autor antes de conhecer o livro, antes de ver o livro. Seu parentesco, seu caráter, temperamento, suas características morais, intelectuais, religiosas, bem como as circunstâncias externas da sua vida.
Lembrando que o autor das Escrituras é o Espírito Santo. Ele é o porta-voz. Então é necessário conhecer, além do autor físico, conhecer o autor primário. A gente precisa conhecer Deus para conseguir entender o que ele está revelando para nós nas Escrituras. Então não basta conhecer só o autor. Conheça. Como é que você vai conhecer o autor máximo, o autor com A maiúsculo? Lendo, orando. Duas coisas, gente. Orar, ler, 3 coisas. Orar, ler e meditar. É a forma como você vai fazer isso. E o quão rápido você vai entender vai ser a frequência com que você vai fazer isso. Se você vai ler uma vez por mês, vai levar uns anos. Se você vai fazer todo dia, rapidamente você vai começar a compreender. Então procure conhecer o autor e o que ele deseja, o autor que você deseja interpretar. Os dois, o físico e o autor espiritual. 2. O que se exige da gente? Que a gente reconstrua, tanto quanto possível, a partir dos dados históricos disponíveis e com o auxílio de hipóteses históricas, as circunstâncias em que os escritos se originaram. Então, quando a gente vai estudar Êxodo, é muito legal a gente pegar em que ano que se encaixa aqui, 1445, daqui vai aqui, ficou um ano aqui, um ano aqui, um ano... E você consegue olhar para uma linha do tempo. E mas aqui, então, quando fala lá em Reis, que por 400 anos, desde a entrada até aqui, você, olha aqui, tá fazendo uma linha aqui. Quando a gente viu lá em Daniel, que estava se findando os 70 anos. Então, quando eu começo a ler Daniel, deixa eu olhar, deixa eu observar, deixa eu reconstruir aqui a linha temporal também. Então ele começou aqui no ano tal. Quando ele chega no capítulo 9, ele já está no ano tal. Olha quantos anos se passou. Porque às vezes a gente lê e a gente acha que as coisas são muito rápidas. Né? Quando a gente vê lá, a gente vai ver os evangelhos. Então ele saiu da Galileia e ele foi para tal lugar. Ele saiu de Jerusalém e foi para Galileia. Ele atravessou o Mar Morto. Parece que foi assim, né? Mas tem... Quando Paulo fala que ele vai até Filipos, parece que foi, né? Amanhã eu vou lá, no outro dia eu tô lá, eu tô em Filipos. Quando eu vou para Corinto, quando eu vou para Atenas, ele vai para Roma. 2.000 quilômetros para Roma. A pé, a cavalo ou a barco. E em qualquer um você não faz isso em 2 dias. Né? Então, é importante a gente olhar para isso. Né? Em outras palavras, devem conhecer o mundo do autor. Paulo, como é que era a Ásia naquela época? Como é que era a Europa naquela época? Já tinha Irã, já tinha França, já tinha Alemanha? Não tinha. Você tem que olhar. Né? Olha para o contexto. Olha para o mundo. Né? Deve informar-se a respeito dos aspectos físicos da Terra e considerar o caráter, a história, os costumes, a moral, a religião, como nós vimos aqui em Ruth, costume de uma época. 3. É de fundamental importância que considere as várias influências que determinaram mais diretamente o caráter dos escritos, tais como os leitores originais, qual era o destinatário daquele livro, daquela carta. Qual era o propósito que o autor tinha em mente? Qual que era a idade do autor? Seu tipo de mente, as circunstâncias especiais. Vamos observar isso. Né? Por exemplo, quando a gente olha, a gente faz essa observação, a gente vê o quê? Mateus. Mateus está escrevendo para quem? Qual que é o público do Mateus? Nós vimos aqui já. Quem lembra? Judeu. Ele está escrevendo para os judeus.
ele está mostrando Jesus como o quê? Como rei. Ele está trazendo todo esse peso de Jesus como rei. Marcos está escrevendo para quem? Para os gentios. Ele traz Jesus como o quê? Qual que é o propósito? Como servo. Lucas está trazendo Jesus como homem, o filho do homem. João está escrevendo para todos, trazendo Jesus como o quê? Como Deus. Então, se a gente entende isso, é fundamental nós entendermos isso antes de ler, interpretar, para entender o que ele estava querendo trazer aqui, qual era o propósito do escrito dele. E 4, além do mais, deve transportar-se mentalmente ao primeiro século e às condições orientais. Colocar-se na posição do autor, procurar entrar em sua alma até que seja capaz de viver a sua vida e pensar os seus pensamentos. Jesus vai falar muito de... ele vai... quando vai falar de futuro, da segunda vinda, ele traz muito o contexto do casamento. Jesus está voltando, vai voltar para a noiva. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me transportar para aquela época. Como era um casamento judeu naquela época? Como que funcionava? Só assim eu vou conseguir entender arrebatamento. Apocalipse. Quando Paulo vai falar em Tessalonicenses sobre arrebatamento, fim dos tempos, ele está junto com esse contexto. Por quê? Como é que funciona? Como é que funcionava o casamento? O marido, o noivo ia se encontrar com a noiva, eles se encontravam no meio do caminho. Então iam para a casa do noivo e viam o enxoval, enxoval que fala. Quando Jesus vai falar de todo o fim dos tempos, esse caráter tem que ser entendido. Por quê? Porque ele vai vir, a noiva vai ser arrebatada, o encontro acontece nos ares, no meio do caminho. Então ele leva a gente para a casa do Pai. E lá ele vai ver o enxoval, que é quando ele vai começar a ver os galardões. Daí então começa o capítulo 4 de Apocalipse. O capítulo 4 de Apocalipse está nesse passo. Porque quando a gente vai ver lá no Apocalipse 4, vai falar dos 24 anciões que já estão de vestes limpas, brancas e coroas. Já passou, acabou de passar esse acontecimento. Só que eu só vou entender isso se eu entender o casamento judaico. Porque é esse exemplo que Jesus está usando. Então eu preciso me transportar mentalmente e entender o que estava acontecendo, os exemplos usados. Tá? Evitando, então, anacronismo. O que é anacronismo? Eu querer interpretar isso pelo meu entendimento do casamento hoje. Se for, aí piorou. Né? Casamento, né? Se for interpretar pelo método do mundo, então, eu me caso 4, 5 vezes. Opa, Jesus vai voltar 4, 5 vezes, então? Quantas noivas Jesus vai ter, então? Não. Então é isso. Então, vamos pausa para o café, rápido, e voltamos.